Queridos filhos, neste último domingo antes de entrarmos no tempo quaresmal, em que a Santa Igreja nos dá esse tesouro abundante da Sagrada Palavra de Deus, para nos formar em toda boa obra, para pôr verdadeiramente em nós a semente a ser cultivada para uma vida nova. O que eu quero dizer, levar isso aqui a sério, não com a força da própria vontade que não leva a lugar algum, não serve realmente para nada, mas com a graça de Deus levar isso aqui a sério, querer colocar a palavra de Deus em prática, querer ser o que Deus quer, querer viver a verdade, querer ser santos. E como é que nós vamos aprender isso? É da revelação, é da palavra de Deus e é da tradição da igreja, da tradição e do seu magistério. Olharmos para a vida dos santos, imitem os santos. Querem aprender como serem bons esposos e pais de família? Olhem para os santos que foram casados, e assim é com todos. Os santos que foram religiosos, os sacerdotes. Ali está o modelo de quem viveu para valer, viveu fielmente a verdade de Deus, o que a igreja ensina. E com a graça, sem a graça de Deus, não é possível fazermos nada. Não adianta propósito, fogo de palha, como diz o ditado popular, um momento ali que ficamos meio emocionados com alguma coisa e depois nada. É preciso que com a graça de Deus tomemos a firme decisão, e a graça virá nos confessando sempre bem, de forma profunda, com sinceridade, quais são os vícios que eu trago em mim. Quais são os meus pactos escondidos com o pecado? Dê nome a eles. Não vamos deixar que fiquem de forma genérica, porque isto não funciona. Dê nome aos vícios. Dê nome àquilo que a graça tem que atacar e destruir em mim de pecado, de desobediência a Deus, de infidelidade. Dê nome. Diz ao Senhor, diz por intercessão de Nossa Senhora, diz a Ele: Senhor, isto aqui, eu preciso mudar isso aqui, porque eu quero ser testemunha, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver a Tua verdade de forma bem concreta, real. A realidade é muito concreta e a graça nos leva a viver na verdade, que é a única coisa que importa, a verdade de Deus, sobre o que Ele quer de nós, sobre como responder, sobre como sermos radicais, sermos exigentes conosco mesmos, antes de mais nada. Com as nossas próprias vidas, atitudes, o que tem que ser reformado? Receber Jesus na Santíssima Eucaristia, com as boas disposições, as melhores, de nos unirmos a Ele, de deixar que a sua graça enraize em nós de tal forma que sejamos mesmo transformados por dentro e passemos a frutificar nele em frutos de virtude, como as bem-aventuranças nos mostram, da pureza, a humildade, a mansidão, a disposição em servir, a facilidade crescente em perdoar. Mas tudo isso como fruto da graça de Deus em nós. Então recebermos Jesus na Eucaristia de forma ardente, não de forma fria, não de forma distante. Como é que estão as minhas comunhões espirituais? Também, que vão preparando para eu receber Jesus. Dizemos a Ele que o queremos recebê-lo com ardor, com fervor, com desejo de que Ele reine em nossas vidas. E então, quando chegarmos a Ele, no santo sacrifício, o nosso coração estará disponível, ardendo de desejo dEle.
e de zelo pelas suas coisas santas. Como é que está a nossa penitência? A nossa mortificação? A mortificação que tem um sentido mais ascético, para consertar e corrigir o nosso caráter, a penitência que tem o sentido de reparar o mal que fizemos no passado. No fim, são duas vertentes que desaguam no mesmo rio, o rio da conversão. Como é que está a nossa vida em Deus, filhos? Vamos pedir a graça de levarmos isso a sério, de não brincarmos com Deus, de sermos católicos de consequência, católicos autênticos, e não ficarmos deixando para depois, e depois que não chega nunca, e depois que não é real, depois que vai ser sempre uma forma de protelar. Levar mesmo em frente a vida de oração, a vida de penitência, para que Deus opere, para que Deus transforme. Olhem para os santos. E querem um exemplo muito prático? Comparem a vida de oração e a vida de penitência deles com a própria. Parem, mas os santos, bom, eles só mostram que é possível. O impossível só pertence exclusivamente a Deus, mas que é possível ter esta vida no Senhor, ter esta vida na graça de Deus. Olhem para os santos e respondam com sinceridade: a nossa oração e a nossa penitência é de quem quer ser santo? Ou é de quem quer cozinhar o galo? A nossa oração e a nossa penitência é de quem quer o céu? Ser santo é isso. Eu não falei que se for santo de altar, melhor ainda. Eu não falei de canonização, que aí já é o passo seguinte, mas eu digo ser santo, estar no céu. A minha oração e a minha penitência são de quem quer ser santo? Ou de quem, eu sou católico? Não é. É cultura isso, é cultural, é folclórico. É por convenção, não é por decisão. Não é pelo desejo de agradar a Deus. Mesmo, porque quando for a coisa muda. Vai ser totalmente diferente. As minhas santas missas vão ser diferentes. A maneira como eu as assisto. Os meus rosários serão diferentes. As minhas Lectio Divina serão diferentes. As minhas orações serão diferentes. Os tempos para oração mental serão diferentes. Será tudo diferente. Porque Ele mesmo, pelo poder do seu Espírito, vai fazer novas. Mas vai fazer novas porque para me levar a viver de acordo com Ele. Para me levar a viver de acordo com Ele. E aí nós veremos o que é maravilhoso, filhos. Eu imagino conversar com os santos. Na comunhão dos santos nós falamos com eles. Mas imagine os que conviveram com um santo Afonso Maria de Ligório, que sem romantismo sofreu enormemente, foi perseguido de forma dura, enfrentou todas as batalhas que vocês possam imaginar, contra o inferno, contra demônios, que colocou gente no caminho dele para artesaná-lo, para persegui-lo. Olha o que aconteceu, vejam, imaginem como era conviver com uma Santa Teresa de Jesus, a mãe do Carmelo, que idem, também passou por toda a provação, por toda a dificuldade, por toda a perseguição, inclusive dentro da igreja, chegando até mesmo a ser chamada de possessa, mas não desistiram de agradar a Deus, de ser fiéis a Deus, de responder a Deus, e o resto não tinha a mínima importância. Colocaram seus olhos, seu coração no Senhor e avançaram. E foram, com a graça de Deus, foram impulsionados, puxados pela graça de Deus, foram até a glória do céu. Nós temos que entender uma coisa, filhos, nossa vocação é o céu, mas o inferno existe. O inferno vai ser, tristemente,
o fim daqueles que trataram muito mal Deus, trataram muito mal sua vocação, trataram muito mal a fé que receberam, trataram muito mal a sua vida espiritual, trataram muito mal a sua vida penitencial, levaram na brincadeira, avacalharam mesmo. Levaram na brincadeira, avacalharam. Mas a nossa vocação é o céu. Lembrem-se o que dizia Santa Jacinta neste momento em que estamos rezando. Porque as horas avançam. A questão Rússia-Ucrânia, eu nem vou entrar aqui em detalhes. Isso é só mais uma peça do mosaico, não é o quadro inteiro. Mas Nossa Senhora falou penitência e oração e ouvidos surdos. Ela falou conversão e ouvidos surdos. Ela falou que estávamos ofendendo a Deus a ponto da taça estar enchendo e ouvidos surdos. Ela falou que a taça tinha transbordado e ouvidos surdos. E ouvidos surdos, e ouvidos surdos, e ouvidos surdos. E Santa Jacinta de Fátima, a caçulinha dos 3 videntes, ela disse, se os homens soubessem, se os homens soubessem o que é o inferno. Porque Nossa Senhora mostrou a ela, fariam penitência a vida inteira. E é o tempo de reagirmos, filhos, mas com a graça. Vão se confessar, vão. Vão viver melhor a Santa Missa, assistir melhor. Já vão pensando nas mortificações e nas penitências. Diz para o Senhor, me levanta, Senhor. E antes de falar para o meu irmão de conversão, e devo falar, eu quero começar para valer a minha. Que Nossa Senhora nos ajude. Louvado sejam os santíssimos nomes de Jesus e de Maria.